Nossas vidas. Palavra de Deus, queridos, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo número 25. A partir do versículo 14. A palavra de Deus, ela vai nos dizer o seguinte: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém. Queridos, o texto que acabamos de ler é uma das parábolas contadas por Jesus. E o que são parábolas? Parábolas são ilustrações, exemplos, que Jesus retirava do dia a dia das pessoas para ensinar verdades espirituais. Então, nas parábolas, vemos Jesus se referindo a coisas do cotidiano, coisas corriqueiras, como, por exemplo, uma mulher procurando uma moeda dentro de casa, alguém preparando um bolo com farinha, fermento, plantar, colher, pagamento de dívidas, relacionamento entre pais e filhos, preparação de casamento, entre outras coisas. Nosso desafio ao interpretar uma parábola é que ela funciona de forma diferente de outras partes da Bíblia. Porque há partes da parábola que são meramente ilustrativas. Não possuem significado espiritual algum. Então, um exemplo, como você ouvir a seguinte afirmação: olha, a igreja é semelhante a um hospital, em que todos somos doentes em tratamento. Então, é uma afirmação assim que a gente costuma dizer e falar. A intenção é dizer que você que se sente fraco, pecador, indigno, seu lugar é justamente na igreja.
a cura para a sua enfermidade em Jesus. Então a igreja não é o lugar dos saudáveis, dos que se pensam saudáveis. A igreja é o lugar dos que se reconhecem doentes. Agora, quando a gente afirma que a igreja é um hospital, a gente não quer dizer, por exemplo, que todos os trabalhadores da igreja precisam usar um jaleco branco, ou que a gente vai distribuir algum tipo de comprimido de fé, ou xarope de oração, ou injeção de graça, ou que teremos algum tipo de exame diagnóstico para descobrir os pecados ocultos da sua vida. Toda comparação possui limite. Toda ilustração possui um ponto principal e pontos secundários devem ser entendidos à luz do ponto principal. Dessa forma, nem todos os elementos da parábola possuem uma verdade espiritual significativa. Então a gente precisa imaginar as parábolas da seguinte forma. Você está ali, uma roda ao redor de Jesus, e Jesus conversando. E lá pelas tantas, Jesus vira para você e diz assim, olha, eu vou dar um exemplo do que eu estou falando. E aí, era uma vez, então ele conta uma determinada história, uma determinada parábola. Então aqui a gente tem, por exemplo, a parábola conhecida como dos talentos. Apesar do nome, a história não tem nada a ver com show, programa de televisão. A parábola do talento não tem a ver com talento. A história é a seguinte, um homem iria viajar e resolve entregar aos seus servos os seus recursos. Eles deveriam cuidar desses recursos enquanto ele estivesse fora. Seriam como administradores, gestores de um dinheiro que não lhes pertencia. O texto diz que um recebeu 5, outro recebeu 2 e o outro recebeu 1. E a nossa confusão está com a palavra talento. Naquele período, talento era uma referência monetária, isto é, indicava uma certa quantidade de dinheiro. Para a gente ter uma ideia, os estudiosos calculam que um talento seria o equivalente ao somatório de 20 anos de salário mínimo. Naquela época não tinha salário mínimo como nós temos hoje. A ideia é considerar o salário mais básico da sociedade, o que a grande massa dos trabalhadores ganhava, que era justamente a condição econômica da maioria dos seguidores de Jesus, da maioria dos primeiros leitores do Evangelho de Mateus. Então, tendo em vista ainda a expectativa de vida das pessoas mais pobres daquela época, um talento corresponderia àquilo que talvez alguém, se, digamos, não gastasse nada, iria acumular ao longo de uma vida de trabalho. Em termos financeiros, né, se a gente fosse trazer para valores atuais, que não ajuda muito, mas só para você ter uma noção, seria mais ou menos hoje um talento equivalente a 360 mil reais. 5 talentos daria aí em torno de 1.800.000. Então era uma grana considerável para um trabalhador que ganhava ali no dia. Voltando para a história, um recebeu 5, outro 2, outro 1. O texto diz no versículo 19 que depois de muito tempo o dono voltou. E ele volta para a prestação de contas. O que recebe 5, trabalhou, ganhou mais 5. O que recebeu 2, trabalhou, ganhou mais 2. Um devolveu 10, outro devolveu 4. E ambos ouvem a mesma resposta do Senhor. Servo bom, fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Vem se alegrar comigo, participa da minha festa, vem para o meu banquete. Quem recebe uma resposta diferente é aquele que tinha recebido 1 talento. Ele agiu diferente. Ele simplesmente guardou, escondeu aquele recurso. No dia do encontro com o Senhor, ele apenas pode devolver o que ele tinha.
E o Senhor não gostou da atitude do servo. O servo diz que ele foi mau e preguiçoso, e até o que ele tinha lhe seria tirado. Foi um servo inútil, que seria lançado na condenação. Então a pergunta é, o que Jesus quer nos ensinar com esta história? Para começo de conversa, não é uma história sobre capacidades. Como já dissemos, talento não significa aqui algum tipo de inteligência, algum tipo de competência, capacidade que você tenha, seja na igreja ou seja fora dela. Talento não é saber fazer alguma coisa. E embora Jesus faça referência a dinheiro e a administração financeira, a história também não é sobre dinheiro. O coração da parábola, a essência da história, tem a ver com essa nossa condição de servos. O que fazemos com o que recebemos de Deus? O que fazemos com o que recebemos do Senhor? De certa forma, isso também envolve nossas habilidades, nossos recursos, porque também são bênçãos de Deus, mas é mais profundo. A primeira verdade que a gente pode destacar aqui no texto, irmãos, é sobre justamente a definição do que é ser um servo. O que significa ser um servo de Deus? Servo de Deus são aqueles que recebem presente do Senhor. A partir do momento que você recebe uma bênção de Deus, um presente do céu, você passa a estar em uma relação específica com Deus. Esse presente te traz uma responsabilidade diante do Senhor, responsabilidades atuais e futuras. Você tem uma responsabilidade diante do Senhor por aquilo que Ele te deu, por aquilo que Ele colocou na sua vida. É a história que a Bíblia nos conta. Deus criou Adão, criou o ser humano, e lhe presenteou com a terra, com a natureza e a criação. E aí Ele vira para Adão e diz, olha, agora você cuida desse jardim, a sua missão, a missão da humanidade é governar a criação. Bênção que traz responsabilidade. Deus foi ao encontro do povo de Israel, Deus resgata o povo de Israel, tira da escravidão, dá a terra prometida. E agora eles precisam viver naquela terra, de acordo com a vontade de Deus. Então é a dinâmica, irmãos, da graça. Não é o compromisso espiritual que gera a bênção. É a bênção que precisa gerar o compromisso. Primeiro a bênção vem. Deus resolveu abençoar Abraão. Isso coloca Abraão em um desafio de fé. Deus escolheu Davi para ser rei. E isso coloca Davi em um desafio de fé. Jesus escolhe para si 12 discípulos. E isso coloca aqueles discípulos em uma responsabilidade. Então você se torna servo quando você se dá conta que bênçãos de Deus alcançaram a sua vida. Você percebe que é servo quando se dá conta que talvez sem perceber, Deus colocou sobre a sua vida 5 talentos. E aí vem, né? Enfim, o que significa o talento? Esse grande valor financeiro, né? Esse valor desproporcional, indica que se trata de um grande tesouro, um tesouro inigualável. Ainda que a pessoa trabalhasse a vida toda, não conquistaria. Então a ideia do talento é algo que você recebe por graça, não é resultado de esforço, não foi sorte, não foi destino, é presente. Então o talento, irmãos, tem a ver com o tesouro do Evangelho. Jesus já tinha, inclusive, apontado para esse significado. Lá nas parábolas do Evangelho de Mateus, capítulo 13.
Ele vai comparar a experiência do reino com alguém que encontra um tesouro no campo, um tesouro escondido, ou encontra uma pérola escondida. É um tesouro tão valioso, tão precioso, que a pessoa abre mão de tudo que tem. Todas as demais coisas passam a ser secundárias. Então, o talento aponta para o tesouro do Evangelho. O tesouro da gente conhecer, da gente experimentar a obra de Deus na vida de Jesus. É o talento do amor de Deus revelado em Cristo. É você saber que Cristo morreu por você, pelos seus pecados. E esse conhecimento muda tudo. É você saber que Deus veio reconciliar você com o Pai por meio de Cristo. Mas não se trata apenas de conhecimento. É muito mais que informação. Por meio das parábolas, Jesus está explicando a realidade espiritual do reino. Talento é a bênção de participarmos do reino. Reino que foi iniciado no ministério de Jesus. Reino que acontece a partir do derramamento do Espírito Santo. Então, veja, o que Jesus estava dizendo para os discípulos é que eles estavam diante de um grande privilégio. Eles estavam recebendo uma grande honra, que era a participação do reino. Era o maior presente de todos. Dentro do universo, da criação toda, o reino é a realidade que expressa a vontade de Deus. O reino é o espaço daqueles que servem ao Senhor. No grandioso dia da volta de Jesus, lá no futuro, tudo será reino. Lá o reino alcançará a sua plenitude. Deus será tudo em todos. O Rei dos Reis virá e montará o seu trono entre nós. E ele reinará não apenas sobre nós, mas reinará conosco. Mas até lá, até que tudo seja reino, nem tudo é reino. Até lá, existem aqueles que não reconhecem Jesus como rei, não aceitam o reino. Até lá, o mundo continua sofrendo e sentindo os impactos da rebelião espiritual do pecado. O reino de Deus chegou em Cristo, já foi iniciado, mas ainda existem os efeitos do pecado, da morte, da ação maligna no mundo. Se por meio da obra de Jesus, por meio do Evangelho, você passa a ser um participante do reino, louvado seja Deus por isso, isso te traz responsabilidades. O Evangelho nos transforma em servos do Evangelho. A fé em Jesus nos transforma em servos de Jesus. A experiência da graça transforma-nos em servos da graça. A participação no reino te transforma em servo do reino. É por isso, irmãos, que essa é a nossa identidade espiritual. A partir do momento em que somos tocados pelo amor de Deus, pelo poder do Espírito, automaticamente nos tornamos servos. É quem você é. Na hora que a graça chega na sua vida, na hora que você crê em Jesus Cristo, você se torna servo. O que nos leva a um outro ponto da parábola, a prestação de contas. Um dia aquele Senhor voltou. Um dia o nosso Senhor voltará. Se você prestar bem atenção, observará que todos os ensinamentos de Jesus nos capítulos 24 e 25 aqui de Mateus têm a ver com a volta de Cristo. A vinda do Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. A preocupação de Jesus não era apenas informar,
digamos, a agenda da segunda vinda. Não era apenas dizer que após a ressurreição ele seria exaltado pelo Pai e que depois de um longo tempo ele voltaria. Jesus está preocupado com o significado prático dessa informação. Por um lado, saber que Jesus voltará nos traz esperança. Um dia, as tribulações desse mundo chegarão ao fim. Um dia, o mal em todas as suas formas será destruído. Um dia, não haverá mais morte, nem pecado, nem dor, nem violência, nem tristeza, nem injustiça, nem mentira, nem sofrimento. É a nossa esperança. Por outro lado, Jesus está preocupado com a nossa vida até aquele dia. Como viveremos? Como viveremos até lá? Essa é a vida do servo. Jesus deixa claro que não será um tempo fácil, mas é sobre esse tempo que prestaremos conta. O que estamos fazendo com a nossa vida? E aí há várias advertências. A gente pode identificar aqui nos capítulos 24 e 25 algumas delas. Jesus diz, por exemplo, cuidado para não serem enganados pelos falsos profetas, aqueles que dizem estar agindo no nome de Jesus. Ele vai dizer, muita gente será enganada. Cuidado com a multiplicação da maldade e o esfriamento do amor. Somente aqueles que perseverarem até o final serão salvos. Fiquem de prontidão. Vocês não sabem nem o dia, nem a hora. Vigiai e orai. Não deixem de servir aqueles que estão passando necessidades, especialmente os irmãos na fé, porque ao servi-los, vocês estão servindo o próprio Cristo, e ao ignorá-los, vocês estão ignorando o próprio Jesus. Advertências. O que estamos fazendo com o nosso tempo? Especificamente, nessa parábola, Jesus nos traz algumas lições importantes. Eu queria destacar agora o outro lado, né? O servo mau e negligente. Que pessoa é essa? Em uma leitura rápida, não sei se acontece com você isso, mas às vezes a gente, lendo assim rapidamente, a gente meio que simpatiza com o camarada, não é verdade? Poxa, coitado. O que ele fez de errado? Ele pegou dinheiro que não era dele e guardou. A impressão é que a condenação dele não é justificada. Ele não está roubando, ele não está sendo corrupto, ele está só guardando. E aí a gente precisa voltar lá ao início, lembra? Não podemos levar todos os detalhes da parábola ao pé da letra. Não é uma história literal, é uma ilustração. E aí a gente precisa interpretar essa ilustração à luz de todo o ensinamento de Jesus. E aí a gente vai perceber que esse personagem representa aqueles que possuem contato com o Evangelho, mas essa experiência, esse contato, não traz nenhum tipo de aproveitamento espiritual. A pessoa simplesmente enterrou, não aconteceu nada. Veja, pense nas diversas pessoas que ouviram Jesus diariamente. Se a gente pensar só o caso da multiplicação dos pães, tinha ali mais de 5.000 pessoas. Aí você vai lá para Atos 1, para depois da crucificação e da ressurreição. Quantos estavam reunidos na comunidade dos discípulos? 120 pessoas. Pensemos, irmãos, das milhões de pessoas que, como vocês hoje, estão aqui, ó, nos cultos, nas igrejas, gente que é exposta ao Evangelho,
em conversa, em livros, pela televisão, pela internet, pelo rádio. Quantos não são exatamente como esse personagem? Receberam o talento, isto é, conheceram a graça, conheceram o evangelho, tiveram contato com o reino, participaram dos cultos, testemunharam milagres. Mas nada disso resultou em algum aproveitamento espiritual significativo. A Bíblia nos fala disso em outros lugares. Jesus vai dizer em João capítulo 15, todo ramo que se ligar a ele e não frutificar, será cortado. Se ligou a Jesus, não frutificou, será cortado. Na parábola do semeador, Jesus mostra 4 diferentes reações ao evangelho. Somente uma é considerada correta, que é aquela onde germinou, cresceu, frutificou e o seu fruto permaneceu. A diferença estava na presença dos frutos. Jesus falou também sobre os discípulos serem sal da terra, e ele disse o seguinte, olha, o sal que não salga é jogado fora. É o servo inútil. Hebreus capítulo 4 fala algo interessante. Diz assim, olha, as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Ele está se referindo ao povo de Israel do passado. Mas veja o seguinte, o que ele diz. A mensagem que eles ouviram, de nada lhes aproveitou, pois não foi acompanhado de fé. Não pode ser o seu caso? Essa pode ser a descrição da sua situação. Você está ouvindo. O talento está sendo entregue. Mas talvez isso não vai trazer nenhum tipo de aproveitamento para a sua vida. Tiago fala daqueles que dizem ter fé, mas não têm obras. Uma fé sem obras é morta. E ele mostra que o teste da verdadeira fé está nas obras, não nas palavras. Uma fé sem obras é um servo que não serve. Uma fé sem obras é, na verdade, uma fé falsa, uma ausência de fé. É aparência religiosa. É um servo que não serve. E a gente, de repente, né, a teologia, ela às vezes nos atrapalha, porque a gente olha para esse texto e pensa assim, bem, é simples. Esse cara aqui é o não cristão. Esse cara aqui é o cara que não se converteu. E isso também é verdade. Só que Jesus não está trazendo aqui uma palavra de advertência aos incrédulos. Jesus não estava pregando para os não crentes. Jesus estava advertindo os seus discípulos. Discípulos como você, que recebeu um grande tesouro e que precisa administrá-lo enquanto o mestre está ausente. E o mestre espera resultados positivos dessa gestão. Mateus registra esse texto para que lembremos da nossa responsabilidade como servos de Deus, irmãos. O que nos faz pensar, refletir sobre o significado de conversão. A Bíblia descreve a pessoa convertida de diversas maneiras. A pergunta é, será que as únicas marcas do verdadeiro cristão
acreditar em Deus, acreditar em Jesus e frequentar a igreja domingo? Basta isso? De fato, crer em Cristo é uma marca, mas não só. Em outros lugares, por exemplo, a Bíblia vai dizer que o convertido é aquele que anda em santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, será que você pode considerar-se convertido pelo critério da santificação? Em outros lugares, a ênfase vai estar nas boas obras, obras de amor, obras de caridade, obras de serviço no reino. Será que pelo critério de obras você pode se considerar convertido? Em outros textos, o destaque é o testemunho, a perseverança, manter o testemunho apesar das perseguições e ameaças. Em outros, tem a ver com a comunhão, a participação no corpo de Cristo, o estar junto com os irmãos, o compartilhar. Nesse texto, a marca do discípulo é servir, trabalhar no reino e pelo reino, contribuir com a expansão e multiplicação do reino, e investir o que você recebeu. É fazer com que os seus 5 talentos se tornem outros 5. Que os seus 2 virem 4, que o seu 1 vire 2. A pergunta é, será que por esse critério, você é um servo do Senhor? Então é muito fácil a gente fazer um recorte e a gente se considerar cristão evangélico por meio de um recorte. Só que a Bíblia, ela é mais ampla. O Evangelho é mais amplo. O reino é mais amplo. Talvez você se pergunte sobre o significado da multiplicação. O que seriam esses 5, esses 4 ou esses 2 que precisamos trazer de volta? O próprio texto não vai responder. Mas quando a gente considera o ensino de Jesus e a palavra de Deus como um todo, e pensando na perspectiva da prestação de contas no final dos tempos, entendemos que a multiplicação tem a ver com os frutos que o Evangelho precisa produzir em nossa vida. É curioso observar, é interessante, que a experiência do Evangelho ela pode ser diferente. Um recebeu 5, um recebeu 2, um recebeu apenas 1. Uns são criados na igreja, desde a infância. Outros já se convertem adultos. Uns tiveram apoio e suporte de familiares, de amigos, para conhecer a palavra de Deus e crescer espiritualmente. Outros tiveram que se virar sozinhos. Uns tiveram a oportunidade de servir ao Senhor em diversos ministérios. Outros não tiveram oportunidade alguma. Uns foram acolhidos em igrejas bíblicas, saudáveis, missionárias. Outros sofreram em instituições religiosas problemáticas. Uns conheceram o Evangelho em um tempo, em um local, com liberdade religiosa. Outros sofreram e sofrem, servindo ao Senhor em contextos de perseguição. Uns têm que servir a Deus em circunstâncias absolutamente adversas. Gente que enfrenta doença, falta de dinheiro, falta de comida, família desestruturada, violência e abuso. E precisa servir ao Senhor, e serve ao Senhor apesar de tudo isso. E outros têm o privilégio de não passar por nada disso. Então, a diferença entre os talentos tem a ver com a diferença da nossa experiência com o Evangelho.
Algumas são mais fáceis, outras mais difíceis, algumas mais profundas, outras mais rasas, algumas mais intensas, outras mais suaves. Só que aí, meu irmão, então, ou seja, a minha experiência não é igual à sua não é igual à minha. A experiência dos irmãos que hoje servem ao Senhor na Síria, no Egito, na Palestina, não é a mesma que a minha e a sua. A experiência de irmãos que servem ao Senhor em outros lugares desse país não são a mesma que a nossa. Temos experiências com o Evangelho diferentes e está tudo bem. O ponto é, cada um precisa servir de acordo com o que recebeu. E todos podem servir. Todos podem e devem multiplicar seus talentos, porque o Evangelho sempre é frutífero. Como Jesus ensinou na parábola do semeador, ele vai dizer que aquela semente que frutificou, ela frutifica de 3 formas diferentes. Às vezes ela frutifica a 100 por 1, ou seja, uma semente sem frutos. Às vezes há 60 por 1, uma semente, 60 frutos. Às vezes há 30 por 1, uma semente, 30 frutos. A semente é a mesma. Os resultados podem ser diferentes. Agora, não existe semente que produz 0 por 1. O servo que devolveu 4 talentos, ouviu do Senhor exatamente as mesmas palavras daquele que tinha trazido 10. Então, o reino de Deus não é um campeonato em que estamos disputando quem obtém os melhores resultados. Quem serve mais, quem serve melhor. Embora a gente, em um dos nossos sinais de infantilidade espiritual, imaturidade emocional espiritual, a gente goste de ficar se comparando, de ficar criticando o outro, para diminuir o outro, e para se tornar e se considerar melhor do que o outro, isso nada tem a ver com o reino. Deus não vai te julgar, não vai te comparar pelo outro. Não se trata de você trazer mais do que eu ou trazer menos do que eu. A questão é você ser fiel na gestão da graça que Deus colocou sobre a sua vida. Servos que servem, ramos que frutificam, fé acompanhada de obras, luz que ilumina, sal que tempera, santidade seguida por frutos do Espírito, crentes que testemunham. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sou seu parâmetro, a pessoa do lado não é seu parâmetro, personagens da internet não são o nosso parâmetro. O seu parâmetro é o que Deus coloca na sua vida. Você será cobrado de acordo com aquilo que você recebeu. As bênçãos que Deus te deu. E o seu desafio é servir com aquilo que Ele já colocou em sua vida. Deus não vai te cobrar o que você não tem. Deus não vai te cobrar o que Ele não te deu. Mas você precisa levar a sério o fato de que um dia você terá que prestar contas daquilo que Ele te deu. Você prestará contas daquilo que Ele te deu. Nesse sentido, irmãos, nossas lutas, dificuldades, limitações não são desculpas para não servirmos. Veja, se o Evangelho chegou na sua vida,
se o reino de Deus está na sua vida, se a graça de Deus te alcançou, ainda que a sua experiência seja pequena e limitada, como a do personagem que só ganhou um talento, ainda assim você precisa servir e fazer o evangelho frutificar na sua vida, dentro da igreja e ao seu redor. As nossas limitações não são desculpas para não servir. Frutificar em santificação, frutificar reduzindo o pecado em sua vida, frutificar intensificando a sua comunhão com Deus, frutificar em mais disciplinas espirituais, frutificar em mais evangelização, frutificar em ações de bondade, caridade, solidariedade, frutificar em compromisso com a igreja e com o reino, frutificar em boas obras. A pergunta que o texto faz é: o que eu estou fazendo com aquilo que Ele colocou na minha vida? E note, irmãos, nós não recebemos talentos nesse sentido apenas na conversão. Cada bênção que você recebe na sua vida é um talento. Esse culto, essa pregação, é talento de Deus para a sua vida. As bênçãos que você recebeu essa semana são talentos de Deus para a sua vida. As orações que Deus respondeu, os momentos de comunhão que você teve com o Senhor, as bênçãos que te alcançaram, as portas que se abriram, os livramentos, as novas informações, os novos conhecimentos, talentos de Deus sobre a sua vida. A pergunta é: o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso? O que você está fazendo com isso? Agora, irmãos, é importante notar que a ênfase do texto não é só de cobrança. Esse é um texto também, por incrível que pareça, de consolo e esperança. Na verdade, o consolo, inclusive, supera a cobrança. Por quê? Porque nesse mundo de maldade, de egoísmo, de indiferença, essa passagem nos lembra que existe alguém que se importa, que vê e se importa com os nossos pequenos gestos de obediência e fidelidade. Mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém dá valor, mesmo que você seja até criticado, mesmo que você sofra algum tipo de retaliação, mesmo que a própria igreja não te apoie, mesmo que você enfrente prejuízos para obedecer ao Senhor, mesmo quando até mesmo os crentes não estão mais se importando em serem fiéis a Deus, um dia, talvez você ouça do Senhor: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, vem se alegrar comigo. Então, meu irmão, minha irmã, eu creio que das coisas mais perversas que o mundo pode fazer no nosso coração, no coração de quem é servo, é a gente deixar de acreditar que vale a pena servir ao Senhor nas pequenas e nas grandes coisas. Vale a pena andar em santidade diante de Deus, vale a pena se importar com o reino de Deus, vale a pena dizer não ao pecado, vale a pena resistir ao mundo, vale a pena resistir ao mal, vale a pena colocar a obediência ao Senhor acima dos seus interesses pessoais. Vale a pena manter o testemunho a despeito das circunstâncias. E o reconhecimento disso não vem da igreja,
não vem do mundo, não vem da família, não é financeiro. Naquele dia, como a gente canta aqui, né? A gente vai poder olhar para trás e a gente vai poder ouvir do Senhor que valeu a pena. Há recompensas em servirmos ao Senhor. E há consequências quando não servimos ao Senhor. Naquele dia, veremos as recompensas e as consequências. Que tipo de servo você tem sido? O que esconde o talento no coração, na mente, no guarda-roupa? Que frutos o Evangelho tem produzido na sua vida? Quais obras você tem se empenhado em realizar por causa do Evangelho? Feche seus olhos, vamos orar por isso. Coloque sua vida diante do Senhor. Se você nessa manhã se entende um servo que não tem servido, se você se entende um servo omisso, negligente, com as bênçãos de Deus sobre a sua vida, esse é o momento de arrependimento, esse é o momento de quebrantamento, esse é o momento de você olhar para o céu e dizer: Senhor, me perdoa. Eu reconheço as bênçãos do Senhor sobre a minha vida. Eu reconheço os talentos que o Senhor tem derramado sobre a minha casa. E eu quero servir ao Senhor em fidelidade. Peça isso ao Senhor. Se arrependa diante do Senhor. Peça ao Senhor graça. Peça ao Senhor: Senhor, abre os meus olhos. Dá-me o discernimento espiritual necessário para saber como servir. Para que os meus talentos se multipliquem em prol do Teu reino. Para que os meus talentos sejam investidos em prol da Tua glória. Para que aquilo que o Senhor tem feito de bom na minha vida se multiplique e frutifique em obras de obediência. Mas também, caso você tenha negociado algumas áreas da sua vida diante do Senhor, talvez por algum tempo você levou a sério a santidade, a obediência, o enfrentamento ao pecado. Talvez por um tempo na sua vida você disse não ao mundo. Mas por N motivos, isso foi esvaziando no seu coração. Em nome de Jesus, nessa manhã, peço ao Senhor para renovar no seu coração o compromisso da santidade nas pequenas coisas, da obediência nos pequenos gestos, do servir a Deus com seriedade, mesmo quando não tem ninguém te vendo, mesmo quando você não vai ser recompensado por isso. Às vezes a gente vai cansando de servir ao Senhor. É difícil. Peço ao Senhor, nessa manhã, que renove no seu coração essa alegria, esse prazer, para que você possa de fato dizer para o Senhor: Senhor, vale a pena, Senhor. Vale a pena ser fiel no pouco. Não apenas porque seremos recompensados, mas porque servimos ao Rei dos Reis, aquele que deu a vida por nós. Servimos aquele que é digno de toda a glória, todo louvor, de toda a honra.
servimos ao nosso Deus, ao nosso Criador, servimos aquele que tem nos cercado de todas as bênçãos, servimos aquele que nos ama com um amor imensurável, servimos aquele que nos escolheu antes de nascermos, servimos aquele que derramou na cruz perdão sobre todos os nossos pecados. Vale a pena servi-lo em santidade, em obediência, em compromisso, em responsabilidade. Servos que servem é o lugar que você precisa ocupar. Deus amado, nessa manhã, Senhor, a Tua graça vem ao nosso encontro e nos desafia, Senhor, e nos confronta. Quantos talentos, ó Deus, o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Não é 1, não é 2, não é 5, ó Pai. São incontáveis as bênçãos, são incontáveis as graças, são incontáveis as misericórdias, as manifestações do Teu amor, as manifestações da Tua bondade. Pai, e quão irrisório, quão insignificante, Senhor. E às vezes, ó Pai, totalmente nula a resposta que damos ao Senhor. Pai, nessa manhã nos arrependemos, ó Deus, da mediocridade do nosso serviço. Nos arrependemos, ó Pai, porque não levamos mais a sério a santidade ao Senhor, porque não lutamos contra o pecado como deveríamos, porque não dizemos não ao mundo como deveríamos, porque não nos comprometemos com o Teu reino como deveríamos, porque não temos andado em fidelidade como deveríamos, porque nossas mãos, ó Pai, muitas vezes estão vazias, e o nosso coração ainda mais. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Constrange-nos, leva-nos ao arrependimento, ao corar de vergonha, ao reconhecer, Senhor, nossa negligência, nossa omissão, diante de um amor, ó Pai, tão maravilhoso, diante de uma graça, Senhor, que palavras não conseguem descrever. Nessa hora, Senhor, constrange o nosso coração, atua com Teu Espírito Santo, Senhor, nas entranhas da nossa alma, do nosso corpo. Renova-nos, ó Pai, a alegria, o prazer, Senhor, de nos pequenos atos de obediência, Senhor, nos pequenos atos de fidelidade, nos pequenos desafios do dia a dia, dentro e fora da igreja, em casa, no trabalho, na escola, onde quer que estejamos, possamos lembrar, Senhor, possamos ser lembrados pelo Teu Espírito, possa ficar claro em nossa memória, que nesses momentos, estamos fazendo para a glória do Teu nome, estamos agindo por obediência ao Senhor, e haverá momentos que não iremos agir, que não iremos fazer, que fugiremos, que nos distanciaremos, que diremos não, por obediência ao Senhor, para honrar o Teu nome, porque a nossa identidade espiritual é de servos. Em nome de Jesus, Teu Filho, oramos. Amém.